Como pastor de jovens e adolescentes, de vez em quando eu sou pego por alguns questionamentos, algumas perguntas que me fazem refletir um pouco. E algumas dessas perguntas, por exemplo, Érico, o que você acha sobre colocar brinco, sobre fazer tatuagem e etc. E quando eu vou responder esse tipo de pergunta, eu geralmente não me atento à questão doutrinária ou à problemática bíblica ou geracional com relação a isso. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é o que ela acha sobre se isso vai atrapalhar a vida cristã dela ou não, atrapalhar o chamado de Deus para a vida dela ou não. Mateus 16, versículo 24 e 25 vai dizer o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. E esse tipo de assunto, é uma coisa muito recorrente no nosso meio jovem, meio adolescente. E às vezes a questão toda não está na doutrina, não está nos usos e costumes, mas está no coração daquela pessoa que está me perguntando aquilo. E eu já ouvi essa pergunta, esse tipo de pergunta de dois tipos de corações, dois tipos de intenções. Uma, a pessoa está sendo sincera, extremamente sincera em sua pergunta, ela não vê isso como um pecado, mas ela está preocupada em saber se isso vai atrapalhar ou não o Evangelho, se isso vai deixar de glorificar o nome de Deus ou não. E do outro lado, eu já ouvi perguntas como essa, com o coração já decidido de fazer, independente do custo, independente da consequência. Eu não estou entrando nem na questão da disciplina aqui, mas a consequência que eu digo é a seguinte questão: será que isso vai me atrapalhar no ministério? Será que isso vai impedir ou vai colocar barreiras para que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida? Através do ministério que Deus me deu? Através dos dons que Deus me deu? E um coração sincero geralmente responde a essa pergunta, geralmente não, sempre vai responder essa pergunta da seguinte forma: eu respondo a pessoa e ela vira para mim e fala assim, então eu acho que vai atrapalhar, então acho que eu não vou fazer. Ou tenho certeza que não vai me atrapalhar, então não vou fazer. Independente se a pessoa vai fazer ou não, essa questão de ela parar e refletir sobre se isso vai atrapalhar o ministério ou não, e aqui eu não estou falando somente da nossa denominação, mas de qualquer outra denominação, essa questão dele parar, ou dela parar e refletir sobre, já mostra um coração ensinável, já mostra um coração rendido pelo Evangelho. Já o outro lado, que diz que vai fazer independente se vai atrapalhar ou não, mostra uma outra coisa, mostra um evangelho raso. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu queria perguntar para você, em que nível está o seu evangelho? Que nível que está a sua vida cristã? Ainda está no nível de você fazer as coisas que você quer fazer, independente do que a Bíblia fala, ou independente se isso vai atrapalhar ou glorificar o nome de Deus ou não? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque quando nós estamos decididamente prontos para fazer qualquer coisa que nós quisermos, independente se isso é bom ou ruim, uma luz de alerta tem que acender na nossa cabeça, no nosso coração. Será que o Espírito Santo não toca nos nossos corações, na nossa mente, nos alertando sobre o que devemos fazer ou não? E volto a dizer, eu não estou entrando no mérito se é pecado ou não, essas coisas que eu citei aqui. O mérito que eu estou entrando é se aonde você está, isso vai atrapalhar ou não o Evangelho. Por exemplo, algumas pessoas da minha idade, ou mais novas do que eu, de vez em quando brincam comigo porque no sábado de manhã eu estava pregando de gravata. E tá tudo certo, não tem problema. Mas assim, o meu questionamento para quando vem brincar comigo com relação a isso é brincadeira mesmo, não se preocupe, eu não faço um debate teológico aqui embaixo se é para usar a gravata ou não. Mas o meu ponto de usar a gravata, que eu digo para eles tem algumas pessoas que eu vou alcançar com isso. E eu sei que eu não vou deixar de alcançar um jovem, um adolescente, porque eu estou com a gravata, que para eles tanto faz. E esse é o ponto.
O evangelho, ele tem que alcançar os corações, e eu vou fazer de tudo que for necessário para que isso aconteça. Não importa se é a minha vontade, irmão, ninguém gosta de usar gravata. Ninguém gosta daquele trem apertando o pescoço da gente. Mas se isso facilitar a mensagem do evangelho, que seja, vou usar. Eu olho os apóstolos, eu olho a Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus do passado na história do cristianismo, que abriram mão até mesmo da sua liberdade. Homens que se venderam como escravos para poder pregar para escravos. Isso no caso, por exemplo, dos morávios, que se venderam como escravos, perderam toda a sua liberdade para pregar o evangelho. E eu, no meu cristianismo raso, não estou disposto a abrir mão de pequenas coisas para que o nome de Deus seja glorificado? Isso é um ponto que a gente tem que pensar. É algo que tem que refletir na nossa mente, no nosso coração, e que a gente tem que se preocupar. E talvez você mais velho está vendo esse vídeo e pensando, realmente, bate nos mais novos, bate nos jovens. Mas o outro lado, às vezes, consegue ser pior. Por quê? Condiciona o mover de Deus, às vezes, a um costume que ele aprendeu quando criança, ou um jeito de fazer culto, um jeito de se vestir, ou um jeito de se portar, que ele sempre viu daquele jeito e acha que isso é bíblico. Mas, gente, a Bíblia, ela vai ter os seus pontos com relação à vestimenta, com relação a tudo aquilo que envolve a nossa vida cristã e principalmente de culto. Mas questões de o que eu acho que é o certo, que é o problema. Nós não podemos achar algo, nós temos que ter a certeza de algo. Biblicamente falando, eu tenho que ter a certeza, teologicamente, daquilo que eu estou falando. Muitas pessoas, às vezes, olham o culto, olham para um encontro ali da igreja e também querem impor aquilo que elas acham que é o certo, porque elas acham que é o certo e porque elas foram ensinadas assim um dia. É como se fosse querer fazer o culto à minha imagem e semelhança. Isso também está errado. Não está certo. O culto ele tem que ser bíblico. A vestimenta tem que ser bíblica. O que é vestimenta bíblica? É uma roupa que cobre, ponto. Simples assim. Ela tem que cobrir, ela tem que ser adequada para onde a pessoa está. E o nome de Deus é glorificado nas roupas que nós vestimos também. Isso é importante. Mas agora, eu não posso colocar os meus gostos acima do que a Bíblia vai dizer sobre o assunto. Isso é um grande problema. Certa vez eu conversei com um líder de jovens de uma outra igreja e ele estava relatando para mim uma dificuldade que ele passou no ministério porque ele queria fazer um culto de jovens, ele queria fazer um culto voltado para a cidade, voltado para o momento onde a gente vive, aonde a gente vive, no momento que a gente está compartilhando o evangelho. E ele teve uma grande dificuldade porque começaram a colocar elementos de cultos tradicionais no sentido não porque é uma tradição boa ou ruim, eu não estou entrando nesse mérito, mas questões que talvez não comunicassem mais com a juventude, jeito de falar, coisas ali no culto que não comunicaria com a juventude. E o trabalho foi afundando por conta disso. Não pararam para ouvi-lo ou ouvir a juventude que estava dizendo, olha, isso aqui não é pecado, a gente queria muito fazer desse jeito. Ah, não, mas não pode. Por quê? Porque não fomos ensinados assim. Ponto. Não é uma questão bíblica, não é uma questão teológica, mas é porque fomos ensinados assim. E isso está errado também. Os dois lados estão errados. Seja extremamente bíblico, seja extremamente teológico. Tudo aquilo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós vestimos, fazemos, como nos comportamos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Nós devemos dar o nosso melhor, usar as nossas melhores roupas, nos portar do melhor modo diante de Deus. E não só diante de Deus, mas diante da sociedade também. As pessoas precisam olhar para nós, para o nosso culto, e ver que isso glorifica a Deus, ficarem impressionados pelo nosso zelo, pelo nosso cuidado. Então, os dois extremos estão completamente errados. Nós precisamos ser bíblicos. Ponto. Enquanto a Bíblia vai nos desafiar a pegar a nossa cruz, seguir Jesus, não fazer as nossas vontades, mas a vontade do Pai, nós às vezes queremos fazer as coisas conforme o que a gente acha e o que a gente quer. Mas a Bíblia vai falar para nós seguirmos o caminho que Jesus seguiu, negar a si mesmo.
E eu fico imaginando Jesus lá no céu, olhando para os nossos questionamentos, para o jeito que a gente se porta, para o jeito que a gente faz as coisas, e pensando, nossa, eu suei sangue um dia, angustiado, porque eu sabia que tinha uma cruz na minha frente, mas ainda assim eu obedeci o Pai até o final, para que eles não pudessem abrir mão disso, uma coisa tão pequena. O nosso mestre deu o exemplo. O nosso mestre nos mostrou o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele é a palavra que se fez carne aqui no nosso meio. Ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo é Deus e ele ressuscitou ao terceiro dia depois de morrer naquela cruz. Mas ele cumpriu a vontade do Pai, paulatinamente, em tudo. A Bíblia vai dizer que ele não errou em nada. Era um sacrifício perfeito para o perdão do pecado. Quem sou eu para achar que eu sou merecedor ou digno de fazer a minha vontade? Eu fui comprado. Nós fomos comprados com um alto preço, e o preço foi o sangue do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, se você entendeu o Evangelho, você já entendeu que você é filho de Deus, mas que você também é escravo dele, que você é servo dele. Você não deve fazer mais as suas vontades, mas fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra mão dessas pequenas coisas. Se Deus te incomodar, se o Espírito Santo tocar no seu coração, abra mão, não resista ao Espírito Santo. Jesus vai dizer para o apóstolo Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra o aguilhão, ou seja, você resistir a Deus te cutucando com relação ao assunto e você está lá resistindo ainda. Deus está falando ao seu coração, o Espírito Santo está te incomodando e você continua resistindo. Pega a sua cruz, meu irmão, segue Jesus, ele se humilhou e do mesmo jeito nós também temos que nos humilhar. Eu também tenho vontades que eu sei que vão atrapalhar o Evangelho. Eu tenho meus costumes, minhas coisas que eu sei que vão atrapalhar o Evangelho. Então eu não vou fazer, porque o nome de Deus tem que ser glorificado na minha vida. Jesus tem que ser exaltado por conta do jeito que eu me visto, do jeito que eu ando, do jeito que eu falo. Em todo momento, eu não quero viver um Evangelho raso. Viva um Evangelho profundo. Entenda que você é filho, você é amado, você foi adotado por Deus, mas que você também é servo e escravo dele. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você achou e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Até o próximo vídeo.